Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre concentração molar ou concentração mol por litro, ou também conhecida como molaridade. Após a vinheta. Gente, antes de tudo, vamos se inscrever, vamos ativar o sininho, vamos curtir, vamos compartilhar. As dicas hoje estão extremamente importantes. Tá dentro de um conteúdo chamado de soluções. Lembra o que é solução? Não, tem vídeo aqui no canal que fala sobre soluções, que são misturas homogêneas, aquelas que apresentam só uma fase. E nós vamos falar hoje dos aspectos quantitativos das soluções. Esses aspectos quantitativos está relacionado com a concentração comum, com a concentração mol por litro, que é o vídeo de hoje, com o título, com a densidade. E a gente acaba usando muito esses aspectos, que é a relação entre o soluto e o solvente. Lembra que o soluto é aquilo que está em menor quantidade e o solvente é aquilo que está em maior quantidade. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar da concentração química, que envolve a quantidade de matéria, que é os mols. Mol significa quantidade de matéria. É uma grandeza química que representa ali a quantidade de partículas e moléculas envolvidas ali na solução. E os mols, ele é calculado usando a massa em gramas do soluto e a tal da massa molar. Gente, como é que calcula massa molar mesmo em massa molecular? Então, a massa molar, ela é representada por essa letra M, ela é conhecida como massa molar ou massa molecular, dependendo da unidade de medida utilizada. A maneira é a mesma e o cálculo também é o mesmo. Tá? Então, massa molar, massa molecular vão ter os mesmos valores, o que muda é a unidade de medida. Quando falamos nessa massa molar, nos referimos à soma das massas atômicas. Isso, as massas atômicas são aquelas que já estão na tabela periódica, que o exercício vai te fornecer essa massa atômica ou vai te dar a tabela ali, né? Alguns vestibulares fornecem, e você pega essa massa lá. O que você vai fazer com essa massa atômica? Somar as massas atômicas para descobrir a tal da massa molar. E entendam, cada um mol equivale à massa molar. Quem gosta de regra de 3 pode usar essa relação, ó. Um mol equivale à massa molar daquela substância. E em 2 mols, quanto de massa eu tenho, né? Aí você descobre. Ou o contrário, né? Em 2 gramas, quantos mols eu vou ter? X. Então, entendam que um mol equivale à massa molar. Então, vamos relembrar o cálculo da massa molar? Aqui eu tenho uma molécula do ácido sulfúrico e aqui tá, ó, hidrogênio é 1, o enxofre é 32 e o oxigênio é 16. Isso são as massas atômicas que você não vai memorizar, que você vai simplesmente consultar a tabela ou o final do exercício com dados as massas atômicas. E aqui, o que a gente vai fazer? O hidrogênio, nós temos 2 unidades dele vezes 1. Tá vendo que você pega a quantidade e multiplica pelo valor da massa? O enxofre, só temos um enxofre vezes 32, vai dar 32. Oxigênio, nós vamos pegar 4 vezes 16 e vai dar 64. E vamos somar. Somando tudo deu 98. Esse 98 é a massa molar do ácido sulfúrico. Aí você vai utilizar ela para descobrir, por exemplo, uma outra quantidade de massa, outra quantidade de mols presente em outro valor. Por exemplo, se o exercício quer saber a quantidade de mols existente em 2 gramas de ácido, você ia pegar o 2, né, que é a massa que ele te forneceu, 2 gramas do ácido, e dividir pela massa molar dele. Certo? Então, isso é massa molar, massa molecular. Utilizamos ela para descobrir mols. Olha o N aqui, ó. N quer dizer mols. E atenção, gente, mols é uma grandeza química que chama mol e a unidade de medida é mol. E ela vai representar ali a quantidade de partículas envolvidas. E você pega a massa em gramas e divide pela massa molar. Esse cálculo que a gente fez aqui foi de massa molar. Sabendo disso, agora a gente vai para a parte da concentração molar ou concentração mol por litro. Nós vamos ter essa fórmula geral, onde essa concentração molar, que também é conhecido como concentração química, onde a gente verifica a quantidade de partículas ali. E nós vamos usar a massa, tá vendo o N1 aqui? Esse N1, gente, se refere à massa do soluto, tá? E isso mesmo, a massa que está em menor quantidade. E você vai dividir pela massa molar
vezes o volume. Ei, o volume aqui tem que estar em litros, então atenção. Se tiver em centímetro cúbico ou em ml, lembre-se de converter. Então, você precisa saber que 1 litro equivale a 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos. Agora, vamos para esse exemplo aqui, um exercício para calcular essa concentração mol por litro. Antes, só quero chamar a atenção que alguns livros trazem essa outra fórmula aqui, onde é mols dividido pelo volume. O que acontece? É porque esse trechinho aqui, ó, de massa em gramas dividido pela massa molar é os mols. Então, se eu tenho os mols prontos, eu pego mols e divido pelo volume, tá? Qual a concentração mol por litro de uma solução de 25,2 gramas? Então, esse é o M1, tá? Vou retirando as informações aqui. Com o volume da solução de 2 litros, ótimo, já está em litros. E o que a gente precisa? Da massa molecular, porque quando eu vou aplicar a fórmula, ó, é a massa em gramas dividido pela massa molecular vezes o volume, tá? Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu já tenho a massa em gramas e já tenho o volume, né? Eu preciso dessa massa molar. Tá vendo que é do ácido nítrico aqui? Então, a gente vai pegar 16 vezes 3, que vai dar 48, somar com 14 e com mais 1. Isso aqui vai dar 63. Certo? Esse 63 não veio do nada, foi a soma das massas atômicas, ó, 3 vezes 16, 48, com mais 14, com mais 1 do hidrogênio, deu 63. Isso é massa molar. Agora a gente vai substituir aqui, 25,2, que é a massa do soluto, dividido por 63 vezes 2. Resolvendo isso aqui, nós vamos chegar em 0,2 mol por litro. Isso vai ser a concentração molar, ou conhecida também como molaridade, que é uma concentração química, tá? Que envolve quantidade de partículas. E, pessoal, dá para resolver isso por regra de 3 também, tá? Só lembre que se quando eu está falando em mols, você usar realmente a quantidade de mols por meio dessa massa molecular. E temos também a concentração comum, que é uma concentração física, que envolve a questão da massa do soluto dividido pelo volume da solução. Mas isso fica assunto para um próximo vídeo. Um beijo e até mais!